Você que se liga na Globo, sobem os batimentos do coração. Aumenta o nível de adrenalina. É dia de decisão na Copa do Brasil. São imagens ao vivo do estádio do Maracanã. O Maracanã recebendo pela primeira vez em toda a história do futebol brasileiro, decidindo um título que não em nível regional. Flamengo e Vasco, duas das maiores torcidas do Brasil. São quase 50 milhões de torcedores com o coração batendo mais forte. Vale uma vaga na Libertadores, vale o título da Copa do Brasil. Este é o primeiro jogo. Esta decisão começa daqui a pouquinho e na próxima quarta-feira será coroada com o grito de campeão. Maracanã, que está em obras para os Jogos Pan-Americanos, tem o anel superior liberado, 45 mil lugares, 45 mil ingressos vendidos. Flamengo e Vasco a partir de agora na tela da Globo, numa noite em que nós estamos comemorando o Dia do Futebol no Brasil, uma noite especial com a decisão da Copa do Brasil, com a Taça Libertadores, com o Internacional se classificando, ganhando da LDU do Equador por 2-0 e daqui a pouquinho o São Paulo enfrentando o Estudiantes. O Flamengo já está em campo, o Vasco está subindo neste momento. O Flamengo já foi recepcionado por sua torcida, a sempre apaixonada torcida rubro-negra, que hoje inclusive traz grandes bandeiras homenageando os ídolos do título mundial de 1981. Vamos então confirmar as escalações. O Vasco sendo recepcionado nesse instante por sua torcida. Está entrando em campo o time da Cruz de Malta. O Flamengo está escalado e com uma novidade importante. Diego é o goleiro, Renato Silva número 3, Fernando é a novidade. Ele é o líbero número 4. E aí nós temos o Augusto não é o número 8 não, ele é o número 10. Ali o Renato Augusto, né? O número 8 é o Angelim, que joga de 4 zagueiros. Leonardo Moura, Jonatas, Toró, Renato. E aí sim, o Renato Augusto com a número 10, compondo o meio campo, e o Juan na ala esquerda. E apenas o Luizão no ataque. Esse é o time do Flamengo, esta é a formação do Flamengo. Com esta modificação em cima da hora, com a entrada do Fernando no lugar do Ramírez. Os reservas do Flamengo: Getúlio, Rodrigo, André, Vinícius Pacheco, Júnior, Fabiano Oliveira e Obina. Vamos então à escalação do Vasco da Gama. A torcida fazendo a festa no Maracanã, tá colorido, tá lindo o Maracanã. Vamos confirmar a escalação do Vasco. Aí um time já sabido pela sua torcida, conhecido de sua torcida. Cássio, Wagner Diniz número 2 na lateral direita, Fábio Braz 3, Jorge Luiz 4 e Diego número 6. No meio de campo tem Andrade 19, o primeiro volante, Ives número 5, o segundo volante, os dois meias Ramon 9 e Moraes 8 e no ataque Edilson número 10 e Valdiran número 7. Este é o time do técnico Renato Gaúcho. Valdiran, que é o artilheiro inclusive da Copa do Brasil. Os reservas do Vasco: Roberto, Claudemir, Éder, Abedi, Roberto Lopes, Hernani e Ricardinho. Vamos confirmar o trio de arbitragem para o jogo desta noite. Que bandeirão! Muito bonito, por sinal. Apita da FIFA, Leonardo Gaciba, com o Hilton Montinho e a Ana Paula Oliveira, trio de arbitragem da FIFA. Vamos então ao gramado do Maracanã com os repórteres da Globo, o Eric Faria e o José Ilan acompanhando os lances do jogo. Boa noite, Luiz Roberto. Como você disse, o Flamengo hoje com um esquema novo, com 3 zagueiros. Ontem, numa sessão de treino secreta, o técnico Ney Franco decidiu pela escalação de Fernando, que vai atuar como líbero. Eu vou conversar com o Luizão, que acabou perdendo o Ramírez como companheiro de ataque. Luizão, nesse esquema você fica, teoricamente, mais isolado. O que o Ney pediu para você? Como é que vocês vão se arrumar na parte ofensiva? Boa noite. Boa noite. Nesse esquema, talvez eu não toque muito na bola, né? Fico mais fixo dentro da área, esperando aí a descida do Toró, do Renato Augusto, do Renato, do Juan e do Léo Moura. Vou jogar mais fixo dentro da área, talvez eu não toque tanto na bola, mas toque na hora certa. Tá aí o Luizão, e uma informação importante: o Ramírez, que sequer está no banco de reservas, ficou muito contrariado com a barração dele até do banco de reservas, pegou um táxi e foi embora do Maracanã. José Ilan. O Vasco entra hoje motivado pela sua campanha na Copa do Brasil, em que está invicto até o momento. E segundo o técnico Renato Gaúcho tem falado nos últimos dias, está em jogo hoje o ano inteiro para o time do Vasco. Eu pergunto aqui ao Ramon, qual é o trunfo para que o time consiga o seu primeiro título da Copa do Brasil, Ramon? Bom, o trunfo é fazer o que a gente vinha fazendo, né? Jogar com uma marcação forte, sair rápido. Acho que está todo mundo aí com isso na cabeça, né? E conseguir fazer um grande jogo. Esse é o nosso objetivo, é o nosso trunfo. Tá aí o Ramon. Luiz Roberto. Muito bem, José Ilan, Eric Faria, os repórteres da Globo no gramado do Maracanã. Vai começar a decisão da Copa do Brasil.
E com todo o ineditismo de um título nacional sendo decidido por Flamengo e Vasco, Noronha, a Copa do Brasil também é decidida pela primeira vez por duas equipes do mesmo estado, da mesma cidade. Por essa rivalidade toda, você se atreve a apontar algum favorito, Noronha? Eu sou louco? Um jogo Vasco e Flamengo decisivo, dizer que tem favorito. Tem a mesma história de que o Vasco venceu no domingo, que abalou o Flamengo, que o Flamengo vai entrar só com um atacante. É Vasco e Flamengo. Tudo pode acontecer. Inclusive, promete ser um jogaço de bola. Bom, a arbitragem da FIFA, a arbitragem já está decidida para os dois jogos. Quarta-feira que vem será o Carlos Eugênio Simon, o árbitro brasileiro da Copa. E hoje apita o Leonardo Gaciba, José Roberto Wright. É um bom árbitro. Eu acho que nessa fase, na primeira fase do campeonato, o Leonardo Gaciba foi o melhor árbitro do Rio Grande do Sul. Melhor, inclusive, do nosso amigo Simon, excelente Simon, que foi a Copa do Mundo. Espero que ele vai fazer um bom trabalho. Essa escalação, nós estamos vendo aí o trio de arbitragem. Essa escalação antecipada, inclusive no jogo de quarta-feira, é bom, porque o árbitro se prepara psicologicamente. E a Ana Paula foi nossa companheira, né, nas transmissões aí do Sport TV. É isso mesmo, José Roberto Wright. Ana Paula e o Wilton Motim, que são assistentes, inclusive, da FIFA. Os dois trios, tanto hoje como na próxima quarta, árbitros e assistentes da FIFA. Vamos então para o início do jogo. Vai começar a decisão no Maracanã. Está aí o goleiro Diego. Diego ostentando uma barba. Luizão, sem dúvida, uma das atrações desta decisão. Aí o Renato. 6 gols nesta Copa do Brasil. É o vice-artilheiro logo atrás ali do Valtiran, do Luiz. Vasco, que tem 7. Luiz, Diga. vou pegar uma palavrinha aqui do Ney Franco, saber dele. Por que, Ney Franco, dessa mexida no esquema tático do Flamengo? Que necessidade você sentiu para mudar? Olha, primeiramente, nós estudamos muito a equipe do Vasco e eu cheguei à conclusão que é um jogo para jogar com os dois laterais à frente, bem avançado, fazendo uma marcação, pressão. É uma equipe que joga no contra-ataque e com isso eu preciso ter uma retaguarda na minha defesa para fazer a sobra, porque eles têm o Edilson e o Moraes e o Valdiran, que são jogadores rápidos. E ao mesmo tempo, tanto o Flamengo como o Vasco, a gente tem sofrido com gols aéreos e eu queria também ter um jogador mais alto dentro do campo hoje. Mas um treinamento não é pouco para tentar acertar esse esquema, né? Você ontem, naquele treinamento secreto, é que fez essa mudança, né? Olha, teve o treinamento e eu estou apostando muito na carreira dos atletas. A maioria dos atletas já jogaram no 3-5-2, já passaram isso por vários momentos na carreira. Então são jogadores que conseguem, além de pouco treinamento, na conversa, no quadro negro, a gente acertar as peças e a gente tem certeza que vai dar certo nesse jogo de hoje. Obrigado, Ney Franco. Luiz Roberto. Estamos vendo aí o Edilson, o goleiro do Vasco da Gama, o Cássio, no seu momento de fé. Diga, José Ilan. Estou aqui ao lado do técnico Renato Gaúcho. Eu vou perguntar para ele direto, que está demonstrando aqui uma concentração muito grande antes do jogo. Teu time chega pronto para ser campeão, Renato? Tudo que nós poderíamos ter feito dentro e fora do campo, nós fizemos. Nós continuamos respeitando muito a equipe do Flamengo, mas eu tenho uma confiança muito grande no meu grupo. Tenho certeza que Deus vai ser justo, vai nos premiar com esse título. Renato, que ontem completou 1 ano dirigindo o Vasco. Luiz Roberto. Enfrentou 3 vezes o Flamengo nesse período e venceu as 3 vezes neste clássico de rivalidade tão forte do futebol carioca, do futebol brasileiro. O Vasco aí à sua esquerda, o Flamengo à direita. Vamos então para o início da decisão da Copa do Brasil, valendo uma vaga na Taça Libertadores do próximo ano, valendo o título da segunda competição mais importante do nosso calendário, um título inédito para o Vasco da Gama. O Flamengo foi campeão em 90. Autoriza Leonardo Gaciba. Bola rolando, está valendo, começa a decisão da Copa do Brasil. Você ligado no Brasil inteiro, curtindo um daqueles jogos que entram para a história pelo ineditismo, pela primeira vez estarem decidindo um título nacional. Esses dois times da mesma cidade, de tanta rivalidade, de tanta história. E aí o Toró buscando a iniciativa, o Flamengo que vem diferente, vem com o Fernando escalado para fazer o papel de líbero, liberando os dois laterais, o Leonardo e também o Juan. A gente vai ver na prática como que o Flamengo vai se comportar, se o time vai se encaixar com apenas um treinamento, como respondeu há pouco o Ney Franco para o repórter Eric Faria. Aí o Jonatas, o Flamengo abandonou aquela história de camisa de 1 a 99, 1 a 111, né? A de 1 a 11 hoje. Roubada de bola do time do Vasco, vem o Valdiran pela direita. Artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols, o passe errado. Recuperação do Renato, sai jogando. Aí ele trabalha com o Toró. São os primeiros movimentos, os primeiros instantes no Maracanã. É clima de decisão na tela da Globo. Apitando o Gaciba, ele está parando o jogo. Tem um jogador caído ali atrás.
É o Renato. Está sentindo um probleminha ali. O próprio Ramon se aproxima dele, conversa com ele. E agora os dois discutem. O Leonardo Gaciba também se aproxima, conversa com o Renato. Ele fez um sinal provavelmente ali para os médicos do Flamengo, que não precisava do atendimento não. O Renato vai se levantando. Você está vendo aí. Hoje nós tivemos o Internacional vencendo a LDU do Equador por 2-0. Havia perdido por 2-1. Aí o garoto Andrade. E o Internacional de Porto Alegre já está classificado para a fase semifinal da Libertadores da América. Vai enfrentar o Libertad do Paraguai. O jogo foi paralisado com bola em movimento, portanto bola ao chão, mas o Vasco faz o fair play, o jogo limpo, devolvendo a bola lá para o goleiro Diego. Simultaneamente a Flamengo e Vasco, o São Paulo está em campo no Morumbi enfrentando o Estudiantes da Argentina. Bola rolando, 0-0. O São Paulo perdeu o primeiro jogo por 1-0 e precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a classificação. Aí o Juan, marcado ali de perto pelo Valdiran, recomeça com o Angelim, jogando com a camisa número 8, o Ronaldo Angelim. E aí o líbero Fernando, a surpresa na escalação do Ney Franco. Faz o levantamento novamente da esquerda para o Juan. Primeiros movimentos de estudo no Maracanã. Tá aí o Toró. Recebe, tenta fazer o giro. Recomeça mais atrás no Jonatas. E o Gaciba está apenas marcando a saída de bola. Com 3 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Já a entrada do Ramon em cima do Jonatas. Foi falta esse lance não, né, Raid? Ele joga o corpo depois que a bola passou, na minha opinião, falta. A gente viu de passagem o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, técnico do Vasco, 1 ano no comando técnico do Vasco. Aí o Leonardo Moura. Falta cometida pelo Andrade sobre ele, ficou sentindo ali o Leonardo Moura. Chegou forte o Andrade, hein? O Gaciba está pedindo calma para ele. Você está revendo a falta. Era lance para cartão de cara, sim, José Roberto Reis? Não, mas numa bronca forte, com certeza. Recuperação do time do Vasco, sai jogando ali com o Edilson. Ela vai ficando mais atrás. Chega o Renato, faz o domínio para o time do Flamengo. Levantamento para o Juan. Vai subindo o Wagner Diniz. Aí a bola fica com o Jorge Luiz. Tenta sair jogando com o Valdirão, das forças do Vasco. A velocidade na saída de bola. Jonatas, Leonardo Moura. 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Aí o Renato Silva curtindo uma de atacante. Devolve no Leonardo Moura. Pelo menos geograficamente está com liberdade ali para chegar no ataque. Passe errado, o Andrade faz o corte. Está jogando com o Diego. Tentando sair o time do Vasco. Por enquanto, nenhum chute a gol. Um começo de jogo estudado, como era de se esperar, em se tratando de primeiro jogo da Copa do Brasil. Em toda a história da Copa do Brasil foram 17 decisões até aqui. No primeiro jogo destas 17 decisões, houve 10 empates. E apenas em uma oportunidade um time venceu o outro por mais de 1 gol de diferença, exatamente na Copa do Brasil do ano passado, quando o Paulista de Jundiaí venceu o Fluminense por 2-0. Sempre jogos muito equilibrados. Aí o Renato. Tem o Juan passando pela esquerda. Tentou jogada no comando. Está jogando aí o Edilson para o time do Vasco. Passa pela direita o Wagner Diniz. O passe em profundidade. O Juan se apresenta, domina. E sai jogando para o time do Flamengo, o Angelim. Mais uma vez com o Juan. Aí o Ronaldo Angelim. Tentou levantamento para o Luizão. Esse é o Fábio Braz. Levantamento na ponta direita. Boa bola para o Edilson. Tentou o cruzamento, a bola passou, vai sobrar com o Valdiran. Foi travado na hora certa. Na primeira chegada do Vasco no jogo. E o suficiente para levantar a torcida Cruz Maltina. Aí o Ronaldo Angelim trabalhando com o Renato. A bola passa e vai ficando com o zagueiro do Flamengo. Luiz. Esse é o Leonardo Moura. Diga, José Ilan. Agora há pouco o Valdiran se agachou algumas vezes, demonstrou estar sentindo algum incômodo muscular, agora corre mancando, já preocupa o técnico Renato Gaúcho, que já colocou Hernani no aquecimento. 7 gols na Copa do Brasil, tá mancando bem no meio do seu vídeo aí, olha o Valdiran. Fez um gesto, ele fez um gesto ali pro Renato, mas não deu para perceber se foi um gesto de substituição ou de esperar um pouco, né?
parece estar pedindo para que aguarde um pouco. Olha a tocada do Juan para o Luizão. Tentou o calcanhar, a devolução foi boa para o Juan. Aí se mandando o time do Flamengo. Devolve pelo meio, boa bola para o Luizão. Fez o cruzamento, Cássio saiu para fazer a defesa. O Vasco chegou uma vez, o Flamengo chega de novo pela esquerda. E agora é a vez da torcida rubro-negra responder do outro lado. Wagner Diniz. Tocou pelo meio ali buscando o Ives. Leonardo Moura. Agora tocou no corpo do Jonatas. Renato tentou o passe mais à frente para o Renato Augusto. Aí recua para o Juan. Luizão está pelo comando. E o Juan vai tentar o chute. Saiu completamente fora de direção. O Luizão ficou reclamando porque ele deu um passo à frente e se deslocou para receber o cruzamento do Juan. Veja como o Valdirã chegou. O Renato aí dá uma torcida no pé direito depois da finalização. E saiu com essa cara de quem está sentindo realmente o Valdirã mancando ali do pé direito. Levou um pisão do Renato Silva. A impressão que eu tive foi o Renato Silva na dividida o atinge no meio da canela. Mas além desse lance, antes mesmo da finalização, 1 minuto antes, o Valdirã já tinha se agachado no campo 3 vezes e o Renato já estava preocupado aqui. Passamos de 7 minutos deste primeiro tempo no Maracanã. É o clima de decisão para você na Globo. No dia que nós comemoramos o Dia do Futebol no Brasil, nada melhor do que uma decisão de Copa do Brasil, do que uma Libertadores agitada. É mais uma quarta daquelas para você. Aí se mandando o Ramon. Tentou o passe para o Valdirã. Ele se esforçou agora, deu um pique, pelo menos aparentemente normal, né? Não mancou não. E o Fernando está fazendo o sinal de positivo. Olha lá o Ramon para fazer a cobrança do lateral. Trabalhando com o Wagner Diniz. Moraes se desmarca, passa ali pela direita. O Wagner Diniz ficou marcado. Renato aperta, fez o drible, o Wagner Diniz e o Renato comete a falta. Camisão do Flamengo chegou atropelando o Wagner Diniz, que você vê aí. Alagoano de Maceió, revelado pelo CRB, depois passou pelo 13 de Campina Grande, onde inclusive se destacou e foi contratado pelo Vasco. Aí a jogada do Fernando chegou errado, né? E realmente ali o Valdirã, ele torce o pé direito e deu sorte o Renato, porque a bola bateu no pé esquerdo dele. Valdirã cruzando. Quem chegou lá atrás para fazer o corte foi o Luizão. Aí o Ramon. Veja ali o Renato Gaúcho. No meio do seu vídeo embaixo, de camisa branca, gritando com o seu time. Andrade. A bola fica na direita. Valdirã já recebe. Fernando na marcação. Tentou o corte. Fernando foi, deu bote certo. E ganha a jogada para o Flamengo, trabalhando com o Juan. Aí o Toró. Com falta sobre o Toró. Não, mas o Gaciba está marcando a falta do Toró. A falta anterior ele optou pela vantagem, como ela não se concretizou. A jogada, ele é empurrado. Agora seria a falta no Toró, mas na jogada anterior a falta foi realmente do jogador do Flamengo. Aí o garoto Toró, revelado pelo Fluminense, tem só 20 anos. E o Diego, que agora tem essa barba aí. Fernando marcando em cima lá o Edilson. Você vê o Renato Augusto, jovem do Flamengo, apenas 18 anos, e o Fábio Braz. E é grandão, tem 1,88 m. O Jorge Luiz também muito alto, em 85, está na área. E a cobrança foi direta para o gol. Impressionante o foguete que saiu. O Diego acompanhou, a bola passou ali à direita. O chute do Andrade que você está revendo. Apenas o tiro de meta favorecendo o Flamengo. Luiz. Diga, Eric. Há pouco você falava do Renato Augusto e com o fim da numeração fixa, coube exatamente a camisa 10, a mais importante da história do Flamengo, é o jogador mais jovem dessa decisão. Renato Augusto tem apenas 18 anos, como você disse. Só para efeito de comparação, ele tem a metade da idade do Edilson, que tem 36 anos. É impressionante essa diferença mesmo. O Edilson já era profissional, né? Quando o Renato Augusto dava os seus primeiros passos. Aí o goleiro Cássio. Foi a solução encontrada pelo Vasco depois que o time passou por uma crise, né? Com a saída do Elton. O Vasco teve aí uma série de goleiros, 6, 7, até chegar no Cássio e ele permanecer. Wagner Diniz tentou a bola para o Valdirã. Ganhou do Ronaldo Angelim, vem o Fernando na marcação. Fez o drible, ganhou do Fernando. Cruzamento para o Renato fazer o corte. Os dois zagueiros ficaram envolvidos. O que sobrou, o Renato Silva apareceu para salvar a pátria. Esse é o Angelim.
A bola saiu em lateral para o time do Vasco. Aí lá o Ramon tentou fazer o giro, mas com falta no entendimento da arbitragem. Bom, Sérgio Noronha, 11 minutos de bola rolando, o Flamengo com um esquema que não havia jogado em nenhuma situação, treinou apenas meia hora na véspera da decisão, e o Vasco com o seu time que eliminou o Fluminense, um time conhecido da torcida do Vasco. O Flamengo com muita gente no meio do campo, tem mais a bola, evidentemente, tem um domínio territorial do jogo. Só que o Vasco está muito perigoso no contra-ataque, principalmente pela direita, onde o Valdirão joga quase como um ponta aberto, esperando a avançada do lateral esquerdo do Flamengo, do Juan. O Vasco mais perigoso, mas o Flamengo tem mais a bola, domina o jogo. E o Flamengo aí com o Renato Augusto, jogando com a camisa 10, trabalhando com o Jonatas. Mais atrás ficou o Renato Augusto, aí o Leonardo Moura. Diego vem na marcação, ele adianta para o Toró. Jorge Luiz apresenta-se na jogada para fazer o corte. Aí sai jogando ali para a esquerda. Chega o Moraes, é sempre com ele, volta para buscar o jogo. Aí tem velocidade, tem habilidade na condução de bola. Se mandando o Moraes, acabou desarmado com falta no entendimento do Caciba. O Valdirão ficou com a bola. Parece realmente que o Valdirão se recuperou. Mas o Caciba marcou falta sobre o Moraes. Nessa chegada aí do Jonatas, que chegou empurrando mesmo. É sempre perigosa essa jogada, porque você empurra o adversário contra um outro companheiro, tem um choque, né? Acho que o Moraes cavou, a falta cavou. Ele marchou para cima dos jogadores do Flamengo esperando receber a falta. E o Jonatas foi na dele. Vai o Ramon para fazer a cobrança de falta. A cobrança direta está um pouco fora de posição, mas o Ramon bate muito bem na bola. E ele vai para a cobrança, fez o levantamento. Luizão está lá atrás ajudando na marcação. E chegou cortando. O Diego está pagando geral para os seus companheiros de defesa. Aí o Diego do Vasco trabalhando com o Andrade. Valdirão. De novo no Diego. Vem buscar o jogo o Andrade. Ele adianta para o Moraes. Vira na esquerda buscando o Diego. Valdirão se movimenta do lado esquerdo. Ele vem pela diagonal. Passou pelo Toró. Ficou muito marcado. Observe nessa imagem quantos jogadores do Flamengo estavam lá na marcação. Wagner Diniz recebe do lado direito. Tentou o drible sobre o Luizão. Caiu e o Caciba marcou falta do Luizão sobre o Wagner Diniz. O Luizão ameaçou ali uma reclamação mais contundente. Contundente foi mesmo o Caciba, né? Com certeza. Você vê que o Luizão vai no corpo do adversário, não visa a bola. Em cima da jogada, o Caciba marcou e está levando o jogo com inteligência. Divertindo verbalmente. 4 faltas feitas pelo Flamengo e 2 do Vasco. Bola para o Diego na ponta esquerda. Foi desviada. Tá aí o Diego. O toque por último do Toró. E o escanteio favorecendo o time do Vasco. Voltando o Luizão. Luizão que disse ao Eric Faria antes de a bola rolar, né? Que vou ficar isolado, vou tocar pouco na bola. Tá tocando muito defensivamente. Fernando marcando o Edilson, a bola vem curtinha. Luizão sai na marcação. Aí o Ramon tenta a jogada de linha de fundo, fez o cruzamento. Leonardo Moura chega limpando. Aí a bola fica com o Toró, ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz do jogo. E ele foi para a recuperação, tocou no Luizão. Jonatas se manda pelo meio. Ele toca no Jonatas. Muitos jogadores do Vasco naquela posição. E o carrinho foi certeiro e o Andrade dá um chutão lá para frente. Mas o Caciba está de novo parando o jogo. Está pedindo a participação da Maca. Para que o Diego seja atendido depois dessa dividida lá com o Toró. Olha só, na imagem, o Toró bate com a mão no olho dele. Exatamente. Isso dói, hein, Raid? Dói muito. Muito. Porque o jogador vem olhando a bola. Ele não está pensando que o adversário vai jogar a mão, sem intenção, diga-se de passagem, mas o movimento involuntário atingiu. Esse acidente acontece muito em casa, né? Acidente doméstico, a gente vive se esbarrando e tal, e quando toca no olho dói, demora. E no jogo de futebol que você perder 3, 4 minutos para voltar ao normal é terrível, né? Mas o jogo está parado para que ele seja atendido. Globo, a gente se vê por aqui. Investimentos Itaú, feitos por quem sabe, feitos para você. São lances do jogo, o Fábio Braz sendo marcado pelo Ronaldo Angelim. O desespero dele na marcação, olha, o Fábio Braz é muito grande, o Ronaldo Angelim tem 10 centímetros menos que ele. Esse festival, essa festa da grande área, o árbitro tem que proibir. Você viu que na Copa do Mundo, a maioria dos árbitros conseguiu, né, impedir que isso acontecesse.
Aí o time do Flamengo com o Toró. Passamos de 16 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. É a decisão da Copa do Brasil. Aí o Toró. Roubada de bola do Andrade. E se firmou realmente como um dos titulares do time do Vasco. É muito bom nessa roubada de bola que ele acabou de fazer em cima do Toró. Valdiran. Ele e o Angelim. Toque do Ronaldo Angelim para fora, o lateral, favorecendo o time do Vasco. O Valdiran tem apenas 23 anos. Recentemente estava no Esportivo de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. E aí você vê o Renato Silva. Começou no Goiás, teve uma passagem pelo futebol português e agora está no Flamengo. Vai lá o Wagner Diniz para fazer a cobrança do lateral. Ramon se desmarca e pede. Aí o Ramon tenta chegar até o fundo, cruzamento. O Valdiran domina, Wagner Diniz passou, ele tentou girar para o outro lado. O Wagner Diniz ficou reclamando dele. E o juiz entendeu que a bola bateu por último no Valdiran, portanto, tiro de meta favorecendo o Flamengo. Linha direta, amanhã, logo depois de A Grande Família. Olha aí de novo a jogada, como ela toca por último mesmo no Valdiran. Ronaldo Angelim e resvala no Valdiran. Na canela, e o assistente marcou escanteio equivocadamente. O Wilton Moutinho, assistente da FIFA, de um lado, do outro a Ana Paula Oliveira, que também é assistente FIFA. Aí sai jogando o time do Flamengo com o Angelim, trabalhando com o Jonatas. O Flamengo tem que ser um pouco mais rápido. E com tanta gente para jogar do meio para frente, tem que tocar a bola com mais rapidez. Aí o Renato Silva se manda, vai curtir uma de atacante, tocou no Luizão. Ele tentou ajeitar para trás, ajeitou, foi de presente para o Ives. A bola não chegou ao Edilson não, vai ficando com o Fernando, que faz papel de líbero. Aí o Leonardo Moura. Em tese deve jogar com mais liberdade hoje. Na prática mesmo, a gente não viu essa liberdade ainda. Aí o Toró tentou para o Luizão. Passe errado, chega bem para fazer o corte o Ives. Aí trabalha pelo meio, Ramon. Na direita o Wagner Diniz. A marcação é do Juan, o primeiro combate ali é do Juan. Aí o Wagner Diniz tentando passe na direita. Moraes foi, dominou, mas... Olha, tive a impressão que a bola bateu na panturrilha esquerda do Moraes. Mas, de qualquer forma, o bandeirinha estava muito próximo do lance ali. Olha lá, ela bate na panturrilha esquerda do Moraes. Sabe por que ele não viu? Porque ele passou correndo de lado. Se ele tivesse olhado de frente, se posicionado e fizesse o deslocamento lateral, ele teria visto. Olha lá o Wagner Diniz na cobrança. De novo o Moraes devolveu mal o lateral, favorecendo o time do Flamengo. A decisão da Copa do Brasil, os jogos da Libertadores, a classificação do Internacional. A partida do Morumbi entre São Paulo e Estudiantes, que está 0 a 0. A cobertura completa amanhã no Globo Esporte. 15 para 1 da tarde, logo depois das notícias da sua cidade. O principal telejornal de esportes. A televisão brasileira mostrando para você tudo do esporte, os preparativos da nossa seleção de vôlei. Fim de semana tem a Liga Mundial de Vôlei no Brasil. E logo Brasil e Argentina para arrepiar o Mineirinho.